Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, publicado pela Companhia das Letras. Bom, pessoal, a minha proposta para esse vídeo sobre o livro As Meninas é um pouquinho diferente. A maioria dos vídeos que eu vi por aí são vídeos de resumo da obra e, na verdade, eu gostaria de fazer um vídeo incentivando a leitura desse livro, caso você esteja desanimado. Porque eu o li duas vezes, a primeira vez que eu li foi muito decepcionante, e minha segunda leitura foi recentemente para o Clube de Leitura Piquenique Literário, que acontece aqui na minha cidade, São José dos Campos, e ele foi a leitura de junho de 2022, e eu senti que essa releitura foi muito melhor do que a primeira leitura. Um dos motivos foi porque eu já sabia o que esperar desse livro, então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Acho que esse livro traz expectativas que muitas vezes não se realizam a partir do que a gente ouve falar por aí. E, em segundo lugar, melhorou bastante a minha percepção sobre o livro, a minha sensação sobre ele, porque a gente debateu essa leitura no Clube Piquenique Literário. Então, algumas coisas do que eu vou falar aqui são percepções mais pessoais e outras são coisas que foram discutidas lá no Clube de Leitura. Então, esse vídeo tem uma construção coletiva, embora eu seja a voz que tá aqui na frente das câmeras, tá? Então, eu vou começar dizendo que As Meninas é um livro muitíssimo bem escrito. A Lígia não peca na escrita, no estilo. Entretanto, ele não é um livro que eu classificaria como empolgante ou como envolvente, por alguns motivos. Um deles é que é um livro, em grande parte, construído numa espécie de fluxo de consciência. Isso significa que a gente vai acompanhando o pensamento das personagens por dentro. A gente só consegue ver o mundo a partir delas, embora também haja momentos de narração em terceira pessoa aqui. E por que fica um pouco confusa a narrativa, principalmente no começo, quando a gente ainda não está acostumado com a pegada do livro? Porque qual que é a ideia do fluxo de pensamento? É que o pensamento vai vagando meio aleatoriamente, sem seguir uma linha narrativa que nem a gente geralmente prefere nos livros. Porque a linha narrativa ela deixa tudo muito mais organizado. Mas o fluxo de consciência ele é mais caótico. Então isso pode nos deixar um pouco perdidos. E outra coisa, além do fluxo de consciência, a Lígia pula de uma narradora para outra e para o narrador em terceira pessoa com muita frequência e sem nos avisar. Então no começo isso pode ser meio incômodo para o leitor, mas ao longo da leitura vai ficando muito mais evidente quem está falando, porque a Lígia ela consegue marcar muitíssimo bem as três personagens principais. Elas têm características, elas têm personalidades bem marcadas, e ao longo da leitura nós vamos ficando mais acostumados com o jeito de falar e o jeito de pensar, e até com a linguagem de cada uma delas. E um aspecto principal que me fez não gostar da primeira leitura desse livro, e dessa vez eu fui com uma expectativa mais realista em relação a ele, e melhorou bastante a minha releitura, é que este não é um livro focado no enredo. Então não vai acontecer um monte de coisa que vai te deixar instigado, nada disso. É um livro de personagens, na minha visão. Ou seja, o foco são as três meninas do título, o que elas estão vivendo, sim, mas principalmente o que elas estão imaginando, o que elas estão projetando, o que elas estão vivenciando e ambicionando. As três protagonistas, Lorena, Lia e Ana Clara, como eu disse, são muitíssimo bem construídas. A gente as conhece não só a partir delas próprias, mas a partir das falas das outras, dos pensamentos das outras, das opiniões das outras meninas sobre cada uma delas. Então tudo que é descrito aqui no livro faz diferença. Por exemplo, como é que o quarto delas é retratado. O quarto de uma delas vai ser muito bem organizadinho e cheio de mimos e coisas fofas e talvez um pouco inúteis. O quarto de outra já é muito mais caótico. Enfim, a partir da ambientação, que a Lígia é mestra em fazer isso, mas a partir da ambientação, a partir das roupas que elas vestem, dos sapatos, enfim, você vai montando na sua cabeça muito bem quem são essas três meninas. E o livro é muito sobre isso. Outra coisa que me atrapalhou muito na primeira leitura foi não entender o tempo em que esse livro se passa. E eu não tô falando de ele ter sido escrito na época da ditadura. Já vou falar sobre isso. Eu tô dizendo que esse livrão aqui
ele se passa em 1 ou 2 dias, lá na vivência das protagonistas. Da primeira vez que eu li, eu achei que se passavam dias, meses, sei lá, e nada acontecia. Mas na verdade é porque se passam 1 ou 2 dias e a gente tá dentro da cabeça delas. Então pouca coisa acontece nesse 1 ou 2 dias que a gente tá acompanhando. Vamos à sinopse para que você não se sinta muito perdido sobre o que o livro fala na hora de mergulhar na leitura. Então, o livro é sobre essas 3 meninas, chamadas Lorena, Lia e Ana Clara, e as 3 moram num pensionato gerido por freiras, em São Paulo, e as 3 estão na universidade, cada uma delas em um curso diferente. A Lorena cursa Direito, a Lia cursa Ciências Sociais e a Ana Clara cursa Psicologia. E esses dias que a gente está acompanhando o pensamento delas, a faculdade está em greve. Então elas não vão para a faculdade e as coisas vão acontecer ou no pensionato ou em um ou outro ambiente um pouco mais afastado ali do núcleo. O período em que se passa essa história é a década de 1970, o que significa que o Brasil vivenciava o auge da ditadura militar. Inclusive o livro foi escrito, ele começou a ser escrito em 1969 e foi publicado em 1973. E vamos às 3 meninas. A Lorena, que talvez seja a que mais fale e pense aqui no livro, pelo menos essa foi a impressão que eu fiquei, não tenho dados para confirmar essa minha impressão, mas é a sensação que eu tenho, é que a Lorena é a narradora principal, entre aspas. Ela vem de uma família burguesa, de uma família quatrocentona de São Paulo, mas que já está perdendo dinheiro, perdendo poder, e então ela faz parte da burguesia paulistana. Ela é muito romântica, muito mimada, muito generosa, principalmente com essas amigas, que são a Ana Clara e a Lia. A Lorena tem uma cabeça bastante fantasiosa, ela fica imaginando coisas e ela também é bastante alienada da situação política do país. O que contrasta com a figura da segunda menina, que é a Lia, também chamada de Lião ao longo do livro. A Lia, ao contrário da Lorena, é uma menina baiana, é a que cursa Ciências Sociais, e ela é uma militante super engajada no contexto político ali. Ela faz parte de um grupo de resistência à ditadura militar, então ela está envolvida inclusive com sequestro de políticos, é bastante engajada e determinada nesse sentido de atuação política. E a Ana Clara, que no livro muitas vezes é chamada de Ana Turva, fazendo essa brincadeira com o contraste do nome, né? A clareza de Ana Clara em oposição a ser turva, porque a Ana Clara é a mais confusa das 3 de a gente conseguir entender aqui na leitura. Ana Clara é uma menina muito sem raízes, a gente vai conhecendo aos poucos um pouco sobre a família dela, mas o pai dela, ela não sabe quem é, a mãe tinha problemas muito graves socialmente falando, problemas emocionais também, então a Ana Clara tem um grande rancor da família dela. E Ana Clara é modelo, lindíssima, isso é bem ressaltado ao longo da história, só que ela é traumatizada com esse passado, ela é ambiciosa, ela pretende se casar com alguém rico para poder mudar de vida, ela é bem mentirosa nas coisas que ela fala, em vários momentos, mas principalmente ela é uma garota muito perturbada, ela se droga o tempo todo, e por isso as partes da Ana Clara aqui no livro são muito confusas, porque ela tá viajando na droga e ela pula de um ponto para o outro sem que você consiga acompanhar com muita facilidade. Mas faz todo sentido, é muito coerente com a personagem que a escrita seja assim. Então, como vocês podem ver, essas 3 personagens são muito diferentes entre si, embora convivam no mesmo lugar, no mesmo contexto, mas esse passado familiar de cada uma delas, o curso que elas fazem na universidade, tudo isso colabora para que você monte uma imagem muito bem marcada de cada uma delas. Falando um pouquinho do contexto social, histórico do livro, que é o da ditadura militar, é importante você não ir para esse livro com a expectativa de que ele seja um livro que fale sobre a ditadura, que esse seja o principal ponto do livro. Não é, mas é um pano de fundo que está presente, então de vez em quando vai aparecer alguma informação ou alguma referência a esse momento bastante autoritário que o nosso país passou. Então, como eu disse, esse livro foi gestado e foi publicado no momento mais duro da ditadura militar,
que foi logo após o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5. E esse ato institucional era um dispositivo, uma espécie de lei, que instituía a censura prévia aos meios de comunicação e às obras artísticas também. Isso significa que todas as obras produzidas no país e publicadas no país naquele período tinham que passar por algum censor, que era uma pessoa contratada para ler o livro, para assistir ao filme, para ouvir a música e aprovar se aquela obra era benéfica para a população brasileira. E aí a gente sabe que esse benéfico é muito relativo. O que é benéfico para a sociedade, né? E para os censores, para o regime militar, era muito comum que fossem censurados livros ou obras de uma forma geral que contivessem algum tipo de denúncia ou crítica ao governo militar, e também obras que tratassem de temas muito sexuais ou considerados desviantes da moral. Eles diziam que essas obras atacavam a moral e os bons costumes, era o termo que se usava na época. E nesse livro, como eu disse, apesar de ele não ser sobre a ditadura, tem muitas referências à ditadura. Como eu disse, a Lia faz parte de uma guerrilha urbana, faz parte de um grupo armado de resistência. Tem uma história que se conta também sobre esse livro, que tem um dos primeiros relatos de tortura nos porões da ditadura, que é um relato real que a Lígia recebeu num panfleto e ela resolveu inserir aqui no livro. O que mais? As freiras do pensionato, em determinado momento você percebe que elas protegem pessoas que são contrárias ao regime militar, então talvez elas façam parte de algum movimento da Igreja Católica que na época foi resistente à ditadura também, como a Teologia da Libertação, por exemplo. E o livro também fala muito sobre sexo. A Lorena pensa muito sobre sexo. A Ana Clara já é uma moça que faz sexo com o namorado. Então, é muito impressionante que esse livro tenha passado pelo crivo da censura. E passou. Uma anedota que se conta também sobre a publicação do livro é que certo dia chegaram para Lígia, eu não me lembro se foi o marido dela ou se foi o editor do livro dela, mas que chegou para ela super feliz com a notícia de que o livro dela tinha passado na censura, então significa que o livro seria publicado, mesmo com relato de tortura, mesmo com mostrando uma das personagens principais como guerrilheira, mesmo falando sobre sexo, porque parece que o censor dormiu nas 40 primeiras páginas. Como eu disse, é um livro confuso, ele não é tão envolvente, principalmente no começo. Então é uma história engraçada, porque a censura é burra. Com muita frequência ela deixava passar coisas que ela não gostaria que passasse, porque os censores não eram muito preparados para lidar com a arte, enfim, tem várias questões aí. Mas deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Será que a Lígia fez de propósito essas primeiras páginas mais lentas e um pouco entediantes para que esse censor se cansasse? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ter sido um feliz acaso também. E ao mesmo tempo que tem esse pano de fundo político no livro, ele traz como protagonistas essas 3 garotas que são muito complexas. Então são personagens femininas, jovens, que não eram protagonistas comuns naquela época, e a Lígia coloca essas meninas saindo da adolescência, entrando na idade adulta, no centro das discussões aqui do livro. E essas personagens são cheias de defeitos e de qualidades. Então tem hora que você tá torcendo por elas, outra hora você fica chateada, revoltada, porque uma delas teve uma fala homofóbica, ou racista, ou xenofóbica, gordofóbica e capacitista. Tem tudo isso aqui, né, na fala de algumas delas. Mas ao mesmo tempo as 3 são muito ingênuas. Na minha leitura, isso ficou em destaque, essa característica das 3 meninas bastante ingênuas, na minha opinião, exceto no final, e aí eu gostaria de falar com vocês sobre o final também, e a amizade incondicional entre elas. Então é muito bom ver personagens tão completas, tão complexas, tão profundas quanto essas. Elas são cheias de defeitos, e elas também são cheias de qualidades. E agora eu gostaria de falar sobre o desfecho do livro, e eu não vou me segurar nos spoilers, tá bom? Então, se você ainda não leu o livro e não quer spoilers, muito obrigada por assistir até aqui. Deixa um joinha pra mim, por favor, que ajuda muito. Vai ler o livro, depois você volta pra gente falar sobre isso. Mas se você já leu ou se você não se importa com spoilers, vamos falar sobre o final.
Primeiro, a história dos irmãos da Lorena, Rômulo e Remo, que tem lá uma história super trágica de que Remo matou Rômulo quando os dois eram crianças e Lorena era menor ainda. E foi uma situação de que o Remo pegou uma arma que tinha lá disponível na fazenda e apontou pro irmão, porque eles estavam brincando, só que a arma estava carregada, e aí o Remo disparou a arma contra o irmão e o irmão faleceu nos braços da mãe. No final do livro, a mãe conversa com a Lia, que é amiga da Lorena, e conta que não, isso é só imaginação da Lorena. Ela desde pequena vem montando essa história na cabeça dela, de que um irmão matou o outro, mas na verdade o Rômulo morreu muito bebezinho ainda. Ele tinha algum tipo de deficiência congênita ali do nascimento e teria morrido ainda muito bebê, e a Lorena nem teria conhecido esse irmão. Essa história ela é repetida muito no livro, então me parece um ponto-chave pra gente prestar atenção, principalmente porque a gente não fica sabendo sobre qual das versões da história é a verdadeira. Porque no momento em que a Lia vai descobrir se a Lorena criou essa história da espingarda na cabeça dela, ou se a mãe da Lorena que estava contando a verdade sobre o irmão da Lorena ter morrido muito bebê, é a hora em que acontece a maior reviravolta do livro, talvez a única reviravolta do livro, que é a morte da Ana Clara. E o desfecho, na minha opinião, é fantástico. É aqui que a Lígia mostra a que veio. É a partir desses últimos capítulos, se eu não me engano são os últimos 2 capítulos, que mostram a Lígia que eu conheço dos contos do Antes do Baile Verde, e que me deixaram tão empolgada. Me parece que os 2 últimos capítulos trazem uma mudança de ritmo e de atmosfera. É quando a Lígia mostra suas garras. Porque pra mim é um ponto de virada. É quando as meninas amadurecem na marra. A partir dali tudo muda. Elas 3 provavelmente nunca mais se encontrarão. E eu até falei isso lá no Piquenique Literário. Me deu uma sensação nostálgica de... Tem uma fala na internet que eu li uma vez que dizia o seguinte: algum dia você saiu pra brincar com seus amigos da rua pela última vez e você não sabia. E aí isso dá um aperto no coração, no meu coração, pelo menos. E foi a mesma sensação que eu tive nessas últimas cenas das amigas, das 2 amigas cuidando da terceira amiga que tinha acabado de falecer. Essa espécie de nostalgia de fim de ciclo e de que nada mais vai ser igual. A partir de agora, as nossas responsabilidades aumentam muito. A Lia e a Lorena não abandonam a Ana Clara, mesmo que a Ana Clara tenha tido várias falas contra as 2 ao longo do livro. Elas fazem o que consideram melhor, tanto para Ana Clara quanto para as freiras do pensionato. Isso é muito legal. Elas pensam na repercussão que esse caso pode ter para o pensionato das freiras. E ao mesmo tempo, quando a Lorena tá ali cuidando do corpo da Ana Clara, maquiando ela, vestindo ela com as roupas mais lindas que ela tem, é como se a Lorena estivesse maquiando a realidade. Do mesmo jeito que a mãe dela deve ter feito com o caso do irmão, ou pode ter feito com o caso do irmão. É comum que famílias de gerações anteriores escondessem coisas a respeito de alguns membros da família, coisas que eram consideradas vergonhosas ou constrangedoras para a família. Então, se um irmão matou o outro, isso seria algo extremamente constrangedor, que as pessoas julgariam a família. Então, é possível que a mãe da Lorena tenha inventado a história de que o filho morreu muito bebê para que a família não fosse mal vista. E essa coisa do maquiar a Ana Clara remete a essa ideia do maquiar a realidade, do esconder a realidade, para que tudo pareça diferente do que realmente foi. A Lorena ali calma, cuidando do corpo da Ana Clara, pode estar mimetizando um comportamento que a mãe dela teve com o irmão que foi assassinado pelo outro irmão, mesmo que sem querer, e que pode ser parte do processo de cura desse trauma que a Lorena tem. Enfim, dá pra falar muita coisa sobre esse livro. A Lígia é mestra em nos deixar com um monte de interrogações quando o livro termina. Aliás, falaram isso no Piquenique Literário também. Quando a gente fecha o livro, não é quando a gente para de pensar sobre ele. Ele fica reverberando na gente por muito tempo. Nós começamos a criar essas hipóteses todas
E essas que eu apresentei para vocês bem rapidamente são só algumas, e elas não necessariamente estão corretas ou não necessariamente são propositais por parte da autora. Mas o fato é que a Lígia deixa muita coisa para o leitor. Ela não fecha as histórias dela, ela deixa as coisas em aberto para que você fique com a pulga atrás da orelha. Então o leitor tem um papel super ativo quando vai ler Lígia Fagundes Telles. Esse livro não foge à regra. E queria dizer para quem for ler, não desanime da leitura. Ela é desafiadora, mas é muito recompensadora. Para mim esse final faz toda a diferença. E além de tudo, existem muitos materiais de apoio que enriquecem a leitura. Eu vou deixar para vocês alguns deles aí no box de descrição. Se vocês tiverem outros para indicar, por favor, deixem nos comentários para mim. Aliás, eu queria pedir que vocês deixassem nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam dele, das personagens, se vocês têm críticas, se vocês têm elogios. É um livro bem complexo também de a gente conversar. Me conta como foi essa leitura. E não esquece de deixar um joinha para mim, por favor. Lembrando que sempre que você quiser adquirir alguma coisa, inclusive se quiser adquirir este livro pela Amazon, o link de parceira que eu tenho lá com a Amazon está aí no box de descrição sempre. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena porcentagem pela venda. Muito obrigada pela companhia de vocês. Me conta o que vocês acham desse livro, que eu tô curiosa para saber, porque as opiniões se dividem muito a respeito dele, tá? Um beijo, até a próxima!